Oi gente, eu sou a Lola, Eu sou o Lucas, do Lolo, Travel. e no vlog de hoje a gente vai falar sobre música indiana. Cara da criança de felicidade. Gente, como quase tudo entre Oriente e Ocidente, existe uma grande diferença. Quando você vivencia isso, você vê realmente bastante diferentes o mundo oriental do mundo ocidental. E isso reflete em tudo, né? Na cultura, na linguagem e na música também. A música oriental, ela tem uma estrutura, um formato, uma origem completamente diferente da música ocidental. Se você é novo por aqui, se inscreva-se no nosso canal, dê um like no vídeo, comenta aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Lucas sempre teve o desejo de estudar música durante a nossa viagem. E a Índia foi um dos lugares mais exóticos que ele tinha oportunidade de estudar, já que a gente ia passar pelo menos 2 meses por lá. Eu tinha uma ideia de como era o sistema musical indiano, mas eu queria realmente conhecer de perto aquilo. E aí a gente fez um videoclipe lá com um indiano maravilhoso, inclusive tá aqui no nosso canal, o videoclipe Caminho. E nesse vídeo, a partir desse vídeo, eu conheci um cantor que virou meu amigão, irmão, que chama Mol. E para fazer esse vídeo junto e essa música junto com ele, eu fiz uma aula de música indiana com ele. E pude observar de perto como são os músicos tocando, gravando. Fiz outras amizades musicais e nisso tirei várias dúvidas, perguntei, conversei. Tive junto com outro grande músico lá, o Sarang, que toca um instrumento chamado sarod. E muita coisa me foi passada, me foi ensinada e eu pude ver de perto. E a gente vai compartilhar um pouco sobre isso com vocês hoje. Você chega num país que você não domina a língua, que você não conhece ninguém, como é que você começa a estudar música ou começa a estudar qualquer coisa que você queira estudar naquele país? Geralmente, ou você encontra alguma coisa na internet, confia, né? Ou você vai por indicação. No nosso caso, a Índia e a internet para encontrar professores não foi muito, a gente não deu muita sorte e a gente não tinha indicações. Então o Lucas até chegou a entrar em contato com um contato ou outro, mas ninguém tinha respondido ele. E aí foi nesse momento que ele encontrou músicos para poder estudar diretamente com eles, beber na fonte dessa sociedade que é o berço da nossa civilização, que é a Índia. A Índia tem um sistema de cultura e crenças que é complexo e muito antigo. Só para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 1000 dialetos. Isso também influencia e reverbera na música. A música é bastante complexa e ela possui uma lógica e padrões que são muito mais complexos e maiores do que a lógica e os padrões da música ocidental. Não que isso signifique limitação da música ocidental, não é uma limitação, mas é que lá eles têm, por exemplo, já adiantando, mais notas do que nós temos aqui. Na Índia, a gente tem basicamente, se a gente for pensar em 3 grandes grupos de música: a música clássica indiana, a música religiosa e a música do Bollywood, né, que é a maior indústria de cinemas do mundo. Bollywood, ela é tão importante na cultura indiana atualmente que um filme, antes de ser lançado, eles lançam a música como termômetro para ver se aquele filme vai fazer sucesso ou não. Isso, eles lançam um CD inteiro e todo mundo compra, todo mundo ouve, todo mundo canta. Todo mundo dança. Todo mundo dança, é incrível. Na música clássica nós temos a música Carnática, que é do sul da Índia, que ela é mais intensa, rápida e curta. E a Hindustani do norte, que é uma música mais improvisada, com mais influências da música árabe, da cultura árabe. Mas para a música indiana de forma geral, a música ela representa muito mais do que o fazer musical, porque ela está conectada com a cosmologia e com a cosmogonia da cultura indiana. Ou seja, para a cultura védica, dos textos védicos, que são os textos sagrados indianos, muito antigos, de 5.000 anos atrás, antes de Cristo, a música e o som fazem parte da criação do universo. Ai, que lindo! Então, o Om, né, que a gente conhece bastante, ele significa nada mais do que o primeiro movimento de vida do universo. A criação do universo se dá a partir do Om. Tudo começa pelo som. Por isso o Om resume nele todo o universo, porque ele é a expansão do universo em si. O som é o movimento, porque a ideia é que tudo vibra e que é a partir do movimento, ou seja, a partir da vibração, que começa a existir
a existência, né? Então, a primeira grande diferença que a gente nota entre a música ocidental e a música oriental é que na música ocidental nós temos 12 notas. 12, Lucas? Não são 7? Não, na verdade não são 7, na verdade são 12. 7 são as mais conhecidas e mais comuns, né? Nós temos 12 notas entre Dó e Dó. 12 notas entre Dó e Dó. São 12. 12 do Dó. Entre Dó e Dó são 12. E na música indiana, no sistema de música indiana, eles têm 22. 22 é quase o dobro. Ou seja, isso significa, a régua é a mesma, o mesmo tamanho. Daqui pra cá, aqui eu tenho um Dó, aqui eu tenho outro Dó. Daqui pra cá, na nossa música tem 12 notas, lá deles tem 22. Isso significa que na música deles tem intervalos, pedaços de notas menores do que o nosso. Aqui no Ocidente, a menor distância entre uma nota e outra é o semitom. Isso é o que a gente consegue ouvir como menor distância. Claro que um músico treinado, uma pessoa com ouvido bastante treinado, consegue ouvir pedaços menores do que isso. Mas na música oriental, de forma geral, e não só na indiana, eles têm 22 sons e pedaços de sons menores que o semitom. Isso significa que eles ouvem pedaços menores do que os que a gente ouve. Eles têm um ouvido um pouco mais apurado. O nome desse pequeno intervalo é shruti. Inclusive, a gente tinha uma amiga lá com esse nome. Que bonitinho, né? Shruti. Além dos shrutis, ou seja, de todas essas Shruti. notinhas, eles têm as principais notas, que também são as nossas 7 notas, que eles chamam de svara ou swara. Então, para cada nota deles, que corresponde às nossas 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eles têm uma sigla, e cada uma dessas siglas representa um animal e um tipo de deusa. Ou seja, são deusas mulheres. São as 7 ninfas. É muito bonito isso, porque o sistema indiano religioso, musical, cultua a deusa nas suas diferentes formas, né? Na música, a gente tem a deusa da música, Sarasvati. Nos elementos, a gente tem a água, Mother Ganga, que é a mãe do rio Ganges, que é o rio mais sagrado para eles. Dentre as milhares de deusas que existem, que eles cultuam e suas histórias e qualidades. Ou seja, a energia feminina, o sagrado feminino é muito cultuado ainda hoje na Índia. Isso é lindo, né? Os nomes das varas, que são as notas, são Sá, que corresponde a Dó, é o pavão. Ré, que corresponde ao Ré, é o touro. Gá, que corresponde a Mi, é a cabra. Mã, que corresponde ao Fá, é o cavalo. Pã, que corresponde ao Sol, é o cuco, aquele passarinho. Cucu, cucu. Dá, que corresponde ao Lá, é o burro. E Ni, que corresponde ao Si, é o elefante. E o interessante é que eles usam as varas, né, as notas, de uma maneira relativa também, como a gente tem aqui com alguns métodos, como o método Kodály utiliza, que na verdade nem é daqui, é do Oriente também, não é à toa, utiliza o Dó móvel, que eles chamam, né, que é, eles usam a mesma nomenclatura com uma escala diatônica, mas só mudando. Não importa se está começando no Dó, se está começando do Ré, se está começando do Mi, mas mantém a mesma estrutura. Eles usam muito isso. Agora o interessante é que os varas não são nomeações de um som absoluto, como a gente tem essa relação aqui com Dó, com Ré. Dependendo da escala ou dos ragas, que eu vou explicar o que é, essa relação de distância para cada vara pode mudar, ele pode ser um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, até porque tem todas as inflexões que você tem que fazer ou pode fazer em determinada raga. Então tudo isso vai variar um pouco. É uma ideia de nota, mas não é fixo, tão fixo como a gente tem essa relação aqui no Ocidente. Portanto, as ragas são agrupamentos de notas. A gente compara com escalas, é como se fossem as escalas aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, por exemplo, é uma escala de Dó, né? Os ragas são escalas, mas eles são muito mais do que escalas. Existem muitos tipos de escalas, assim como existem vários tipos de ragas. Só que as ragas, além de serem sequências de notas, como as escalas são, elas têm também toda uma propriedade por trás dela. Tem toda uma cultura, vamos assim dizer, por trás dessas ragas. Cada raga é utilizada, raga ou raga, é utilizada para um determinado fim. Tem certas ragas que você só pode utilizar à noite, certas ragas que você só pode utilizar às 5 horas da tarde. Tem raga só de amor. Tem raga só de amor.
tem raga para cantar para o filho, raga para cantar para o professor, raga para cantar no outono, raga para cantar quando você está preocupado. Elas têm funções, elas são agrupamentos de notas, elas têm desenhos melódicos diferentes e têm funções diferentes. E para cada tipo de raga, eles têm conjuntos de regras também, de quais são as apogiaturas ou as melismas que você pode fazer em cada nota. O que é apogiatura, o que é melisma? O que é isso? Quais são os enfeites? Quais são as brincadeiras que você pode fazer em cada nota? Sa, re, sa, re. Esse é um, por exemplo, eu fiz um trêmulo. Existem muitos outros, glissando, tem um monte de brincadeiras, eles são mestres nisso, os indianos, mestres, eles têm muitos tipos de jogos, por assim dizer, com as notas, e para cada raga tem um conjunto de regras diferentes que você deve seguir se você está utilizando aquela raga. Isso tem a ver com as deusas, tem a ver com o horário que você vai tocar, com o instrumento que você vai tocar. Então, se você vai fazer um concerto, você tem que pensar em tudo isso. Vai fazer uma música improvisada, em qual raga? Depende do horário, da estação, do seu objetivo, do que você quer atingir com aquilo. E cada raga, assim, portanto, tem um objetivo de despertar certas emoções, de auxiliar em certas funções e assim vai. A gente falou aqui, só para vocês terem uma ideia, de um pedaço de como é diferente o sistema indiano com relação à melodia, o sistema melódico mais ou menos que eu falei. Falei das ragas, falei das estruturas, das notas, shrutis, mas tem muito mais coisa, tem um sistema rítmico, os talas, que é muito diferente, tem os instrumentos, inclusive muitos deles dão origem a boa parte dos instrumentos que a gente tem aqui no Ocidente, então é muito rico. Se você gosta desse assunto, quer saber mais, comenta aqui embaixo que a gente produz mais conteúdo sobre isso. A música indiana me encantou muito porque ela tem uma diversidade muito grande e não é todo país que você encontra uma diversidade tão grande quanto a Índia e quanto o Brasil. A gente está muito acostumado com a diversidade cultural que tem aqui no Brasil, ainda mais quem conhece verdadeiramente o Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo de diversidade cultural e diversidade musical também, obviamente. E a Índia é um país que está assim, muito próximo ao Brasil nesse sentido, eles são muito parecidos nesse sentido, pela diversidade. Então me encantou muito ver essa diversidade, isso foi uma das coisas que me encantou. E outra coisa que eu gostei muito é que eles têm um olhar muito desconstruído de muitas coisas que a gente tem, por exemplo, com a centralidade do dó. Aqui tudo que a gente vai falar no Brasil, quando a gente fala de música, a gente parte do dó. A gente vai dar um exemplo, a gente fala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Como se fosse dó a única centro tonal, como se fosse a única escala, como se fosse o único modo. Única possibilidade. Única possibilidade. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro dia de aula, quando eu fui fazer aula com a Amol, a gente foi cantar as varas, né, que a gente ensinou aqui. Ele pegou e tocou no piano a escala de si bemol. E a gente cantando, Sara e mamãe. Eu falei, mas por que você fez isso, meu velho? Por que não? Por que não? Outra coisa, quando eu fui gravar, a música estava em Ré menor. E aí o pianista não queria tocar em Ré menor, sei lá por quê. Ele pegou e começou a tocar em Sol menor, só que colocou um transposer no teclado. Ele sabe tocar em Ré menor, mas eu perguntei pra ele, mas por que você tá fazendo isso? Ele, sei lá, porque eu sou indiano. Então eles têm muitas desconstruções com relação ao que a gente já tem estagnado aqui na música. Então isso foi muito legal de ver. Se você se interessa por esse assunto e quer saber mais sobre a estrutura da música indiana, comenta aqui embaixo que a gente vai produzir mais conteúdo sobre isso e também música dos outros países que a gente passou. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, comenta aqui embaixo, dá um like, ativa o sininho e fique ligado nos nossos conteúdos. Temos vlogs semanais e temos também a nossa websérie que tem conteúdo agora sobre a temporada Ásia, muito bacana.